E aí, como é que vocês... Não, Vocês receberam o disco quando? agora. Ah, então vocês não ouviram? Claro, Eu comprei o disco. Ah, ok. A gente ouviu assim, muito legal. Gostei muito. O cara falou que eu tava com cara de bebê nessa capa. Mas chega Tá dessa? mal. Mal, né? Ou não? É, que né? Dourado. A do 2 era dourado, sim, né? E a Não era dourado. Era bem, era bem. Veja, tá qual que era pra ser? Não, quer dizer, a gente sempre tenta seguir uma linha nas capas de disco, né? E essa capa foi um parto pra ser, que a gente não tinha a mínima ideia do que ia ser. Aí foi indo. A gente não sabia se ia ser foto, se ia ser um desenho. Aí foi chegando e chegou nessa concepção, e a gente achou que ficou bonito. Aí... E a criação é toda de vocês, assim, de capa e tudo? Não, foi a Fernanda. Fernanda Villa-Lobos, trabalha com a gente. Mas a gente que coordena, né? Uhum. E aí como você se sente dando entrevista com o César Parker, A gente já tá acostumando. O ano passado foi no Meri. A gente vai mudando cada ano. Agora, o ano me que vem é sentiu- no Copacabana Park. Não, tiver, amor. Ano que vem vai ser no Waldorf Astoria, New York. Mas assim, isso é uma pergunta interessante, porque é bacana e tudo, quer dizer, a gente é confortável para quem vem entrevistar a gente, né? E pra gente também, mas eu realmente me senti um pouco culpado quando eu vi o preço desse quadro. Mas aí é conta da gravadora e tudo, né? É claro, mas eu me senti culpado mesmo assim. Porque é um encargo. 5 mil cruzados, Fogo, Guilherme, presta. um dia, né? Isso é o que eu ganho por mês, às vezes. É. Que muita gente ganha no ano. Né? O ano inteiro. Uma vida inteira. Quer dizer, mas é claro, né? A gente tem que coordenar essas coisas na cabeça e realmente não dá pra ficar tendo aquela imagem rebelde de começo de carreira e, sabe, nós somos punks e somos contra o sistema. Não vamos até burguês. Claro que não, Arabola, o sistema adora a gente vende disco pra caramba, então, né? César bate na cabeça. E aí, vocês... Eu tava relendo hoje as entrevistas lá da Sônia Maia com vocês e tudo, da Bis, né? E eu me lembro que no final da entrevista, você tinha dito assim que se os jovens queriam mudar o mundo, assim, se eles queriam mudar a cabeça das pessoas, tudo, que eles deviam se engajar em partidos políticos, né, em movimentos, que música, assim, não façam música, né? Mas as letras de vocês, assim, as suas letras, né? Assim, no primeiro disco e no segundo um pouquinho também, eram muito engajados, assim, tinham um engajamento muito grande politicamente, né? Depois. Não, ele não é tudo bom. O lance todo é que, na verdade, assim, quando a gente falou aquelas coisas, já era em cima do primeiro disco e do segundo disco. Quer dizer, são conclusões que a gente chegou depois que os primeiros, e o segundo e o terceiro disco ficaram prontos. E, naturalmente, isso foi uma coisa que a gente só percebeu que acontecia depois que a gente começou a cantar. A geração Coca-Cola, e todo mundo tinha uma reação X. E cantava Aqui País Este, a pessoa tinha uma reação Y, entendeu? Mas na época vocês achavam que... Eu achava música tinha igual reação. Cazuza. Eu achava que eu ia mudar o mundo. Você acha que o Cazuza mudaria se ele pudesse? O mundo? Não, mudaria de maneira de pensar, assim, se essa maneira Amadureceria de essa ideia. É, se isso é uma ideia que poderia ser amadurecida, exatamente. Não, porque Assim. você não pode mudar o mundo. Você só pode mudar a sua relação com o mundo. Você acredita nessa coisa, assim, de você mudar o mundo de dentro pra fora, assim? Claro, mas é assim, agora, tipo, assim, não adianta você martelar uma coisa pra pessoa se a pessoa não tá pronta ou disposta a ouvir. Entendeu? Foi isso que a gente descobriu. A gente achava assim, não, a gente ouve Sex Pistols, a gente ouve todo o Bob Dylan, o que quer que seja, e a gente tentava seguir aquilo. Então, por exemplo, John Lydon, quando ele era Johnny Rotten, ele falou, poxa gente, se vocês gostam de rock, não fica aí só comprando disco, faça uma banda também, que o bacana é você estar numa banda. A gente foi e fez. Então a gente achava que as pessoas que iam ouvir a gente, ou pelo menos uma parte bem maior, que as pessoas iam realmente partir pra ação, né? Sabe? E não simplesmente ouvir índios e ficar que lindo, sabe? Mas em geral o que aconteceu foi isso, quer dizer, eu acredito que foi importante, não só o que a gente diz, né? Titãs e Lobão e Cazuza, e Engenheiros e todas as pessoas bacanas, assim, no caso do rock nacional, né? É importante dizer essas coisas porque, não porque você vá mudar uma pessoa, mas porque às vezes a pessoa não sabe que essas coisas existem. É mais ou menos, deixa eu tentar explicar, seria mais ou menos assim. Então tem esse garoto que ele, ou então uma menina que não sabe o que vai fazer na vida, entendeu?
Porque às vezes você já sabe, né? Por exemplo, eu tenho amigos que assim, sabe? Eu tenho um amigo que ele quer fazer biologia marinha e isso ele queria desde os 11 anos, não conseguiu até hoje, mas ele quer. Entendeu? Mas ele pelo menos já sabe o que ele quer. Agora, tem pessoas que não sabem o que quer. Então, por exemplo, de repente aí essa pessoa vai e por acaso lê um livro de ficção científica. É isso que eu quero fazer, é isso, entendeu? Assim, despertar as pessoas. Despertar, claro, mas você não pode mudar. Então o que pode acontecer é o seguinte, por exemplo, assim, uma pessoa ouvindo Legião, ou ouvindo algum outro artista, a pessoa se tocar de que existem pessoas que pensam como ela. Você sente esse peso, essa responsabilidade nas costas, assim? Como... Não é nas costas. Não, Também na cabeça, não. na guitarra. É nos contratos. É na assinatura. Pois é, e aí, como é que vocês lidam com isso, assim? A gente tenta levar isso da melhor maneira possível, né? É o nosso trabalho, sabe? E embora nós tenhamos muitas dificuldades no que a gente faz, a gente realmente não pode reclamar muito, né? Mas assim, por exemplo, uma gravadora grande, isso castra um pouco a criatividade. A criatividade não, mas assim, impede que vocês possam veicular alguma coisa? Absolutamente não. Talvez na época do primeiro disco, mas mesmo o primeiro disco a gente fez exatamente o que a gente queria. E eu acho que isso é uma questão que parte da postura da pessoa, né? Se você é uma pessoa de uma certa maneira, assim, tá, que sempre se coloca tímida, fechada e sempre, sabe, ouve as coisas e não fala, sabe, não se coloca, você vai ser usada, vai ser manipulada. Agora, se de repente você tem uma ideia firme do que você quer fazer, mesmo que isso seja errado, entendeu? Mas se você sabe o que você quer, você naturalmente vai encontrar uma maneira de colocar isso para as outras pessoas. E no caso do Odeon, no primeiro disco a gente teve muitas dificuldades, no segundo já teve menos. A dificuldade no terceiro, nesse sentido que você está colocando. Entendeu? Mas a gente batia o pé e falava, eu não vou. E tinha esse medo assim de não vender. É difícil, né? Você fazer uma coisa que você não sabe fazer também. No primeiro disco não aconteceu. Eles achavam que ia vender 5 mil discos. Isso é uma coisa curiosa, acho que é outra pergunta. Por que será que a Legião fez tanto sucesso? Porque, tipo, são letras meio difíceis, assim, você pensando para a maioria do público. Tipo, Faroeste Caboclo, 10 minutos, e todo mundo ouvia, e todo mundo sabia, e todo mundo gostava. Mas é tão emotivo, né? O brasileiro é tão emotivo, e nós somos tão emotivos. Talvez, assim, letras como André Doria... Olha, eu sinceramente eu acho que a Legião faz sucesso porque não tem poucas coisas que estão no nível da gente. Eu não estou dizendo que a gente é muito bom, que nós somos gênios nem nada. Mas é que, tipo assim, em geral, o que está aí é de tal maneira... É de uma tal maneira que nós assim, a gente se destaca, entendeu? É aquela tal história, você pega 5 gansos e coloca tipo assim um gato, o gato, sabe, vai se destacar. Vocês acham que todo mundo consegue entender as letras? Perceber o sentido mesmo, tipo, há tempos? Acho que está em primeiro lugar na cidade da Transamérica, né? Olha, eu acho que talvez... diferentes. Olha, isso é difícil porque nós mesmos, nós só conseguimos verbalizar certas coisas a respeito do disco depois desse processo das entrevistas. Então agora a gente está bem mais seguro em relação ao que a gente pode falar sobre o disco. No primeiro dia de entrevista, as pessoas faziam perguntas, a gente olhava para cada assim, mas peraí, vamos tentar descobrir. Eu acho assim que... assim, a gente descobriu um monte de coisa. Tem essa coisa assim, o que a gente vai falar agora? Durante as entrevistas não. A gente sempre fala o que nos perguntam. Isso na primeira Também não. Nos primeiros discos explicavam mais do que... assim, era tão emocionante já ser hoje basicamente a gente sabe que a gente vai falar do que a gente fez, né? Mas deixa eu terminar a pergunta dela. Então é o seguinte, antigamente, claro que naturalmente aqui no Brasil as pessoas não têm acesso à educação como seria o ideal e as pessoas... Entende? Então, realmente eu acredito que as pessoas não vão conseguir te explicar que elas estão captando, mas eu tenho certeza que as pessoas estão captando, porque são letras simples, entendeu? Talvez as primeiras 4 frases de Há Tempos ainda confundam um pouco assim, porque elas foram escritas de uma maneira assim, mas se você fala, lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa, você pode não saber exatamente o que quer, você sabe, você sente. Eu acho que é mais sentimento. Entendeu? Exatamente. É mais sentimento. Agora, você pode ver, tipo assim, as nossas letras são muito simples. Agora, é tudo assim, né? É tudo assim, meio assim, intricado, mas o que a gente está falando? Ontem faltou água, anteontem faltou luz. Teve torcida gritando quando a luz voltou.
sabe? Isso uma criança de 5 anos entende. Aliás, as crianças adoraram, né? Porque Faroeste Caboclo tinha assim, criancinha de 6 anos de idade, sabia a letra toda de cor. As crianças adoram. A primeira música que ele ouviu na vida, gravou inteira. Eu acho que são coisas muito simples. Se você quiser alguém que você fazer, é só não esquecer, ele estarei aqui. Entendeu? É claro, tem umas coisinhas complicadas. Mas a maneira como é dita é simples, mas a maneira de entender é uma coisa diferente. Eu sei, mas... mesmo, sentir essas coisas, que são coisas profundas. É aquela coisa São assim, ditas de uma maneira simples, mas são coisas profundas. Eu sei, mas são coisas profundas, mas são coisas Mas próprias do sem espírito querer, humano. falou isso, assim, Quase sem querer também. como é que é? As palavras, eu falo... Sei que às vezes eu uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Quer dizer, eu acho que são questões do espírito humano, entendeu? Então, assim, é aquela dúvida, tipo assim, por que eu me sinto assim, sabe? Eu gosto da pessoa, por que toda pessoa que eu gosto não gosta de mim? Essas coisas assim, quem sou eu, pra onde eu vou, por que eu não tenho dinheiro? Sabe, essas coisas assim. Quer dizer, são coisas que estão na vida das pessoas. E claro, assim, eu não tento facilitar não, né? Eu não faço uma coisa assim, olha, eu vou fazer uma coisa para todo mundo entender. Mas inevitavelmente, quando a coisa fica pronta, as pessoas entendem. Então, por exemplo, assim, você pode colocar que é difícil, entendeu? Por exemplo, se colocar isso numa prova, ninguém vai saber responder. Por exemplo, assim, o que o autor quis dizer com a tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos, entendeu? Se você pegar isso e analisar, você pode escrever pra caramba em cima disso. Agora, ao mesmo tempo, todo mundo entende. Você não vai saber explicar, você talvez não tenha como verbalizar isso. Mas se você fala a tempestade que chega da cor dos teus olhos castanhos, você imediatamente sente alguma coisa e sabe o que está rolando. Você não se sente vulnerável assim, se expondo tanto nas letras? Eu não me exponho tanto nas letras, né, que te disse isso. Bom, é o que a gente, cada um vê do seu olhar, As né? pessoas é que acham. Acho que exatamente. acho que é por aí. Entendeu? Porque o que está nas letras é meu alter ego, não sou eu. É o que eu gostaria de ser. Entendeu? Sabe? Entende assim? Se eu escrever um diário ou alguma coisa assim, por exemplo, tem músicas que são baseadas em experiências pessoais, como Ainda é Cedo, sabe? E nesse disco tem muitas 7 cidades, entendeu? Mas assim, eu acredito que o artista tá aí é pra, sabe? Acho que, sabe, eu não tenho medo de parecer vulnerável, mas de nenhum. A música é uma maneira de... Sabe? Da gente lidar com as questões que nos preocupam. Mas seria quase uma idealização isso? Também, porque eu ainda não cheguei no estágio espiritual, no estágio de iluminação, que as pessoas possam pensar que eu já cheguei por causa dessas letras. Quer dizer, eu ainda estou no estágio de escrever as letras, quer dizer, Deus me livre, tipo assim, é só o amor que conhece o que é verdade, mas tipo, acordo de mau humor, eu vou dar porrada em quem estiver na minha frente, sai de baixo. Mas Renato, é só o amor o caralho, porra! Entendeu? Mas é aquela tal história, você tenta, né? E eu sei que nós estamos gradualmente, esse aqui é um PDP egoísta, sacana, horroroso, jura! Pior do que ele, só o Felipe do Capital Inicial. Não, cara, Sabe? Eles achavam, sempre que ia pra casa... Eu gritava tanto, mas eu não sou assim, não. Eu gritava tanto com as pessoas, sabe? Teve uma época que eu tava tão brigado com o Dado e com a Fernanda, que eles chegaram pra mim e falavam assim, primeiro vocês não, Renato, não apareça mais na minha casa. É que na época depois, você Renato, assim, não cara. me telefone mais. Eu falei, não vou telefonar. É que todo mundo assim fica escondendo o jogo, sabe? Não, mas aí o que acontece? Vai a merda, você. Eu tenho que cuidar antes de mim, sabe? Mas a gente tá Acho que melhorando, sempre quer vai ser, dizer, né? eu ainda grito, sabe? Tchau, bom pra você. Tchau, valeu. Sabe, eu ainda sou inseguro, ainda falo as coisas, mas assim, eu espero que a gente esteja crescendo, né? Quer dizer, talvez daqui a 40 anos eu esteja assim numa escala, só andei um microsegundo, sabe? Mas quem sabe, às vezes a gente não percebe, a gente está melhorando. O negócio é aprender sempre, crescer sempre, mas é que nem fala a doutrina de Buda, isso é a coisa mais difícil que existe, é buscar o caminho da paz de espírito, né? Mas a gente sempre tenta. E as letras e a religião ajudam nisso. Bem, para nós tem ajudado, no Pra sentido vocês. de que a gente, essas entrevistas, por exemplo, em cima do repertório desse disco, têm sido cansativas, mas elas não têm sido exaustivas. Nos outros discos era uma coisa assim, de terminar uma entrevista, você está totalmente esgotado. Você lembra lá em Porto Alegre? A gente fez uma coletiva em Porto Alegre, que eu saí de lá, tipo assim... E a gente ficou 1h30. A gente já está 2 dias aqui e a coisa está andando. Quer dizer, eu acho que o fato do disco novo falar
dessas coisas que nos outros discos ficavam mais em segundo plano, porque esse disco, todo mundo diz que é uma virada radical, eu não acho. Sabe, se você ouvir o Índios com atenção, e Andréa Doria, mesmo por enquanto, por exemplo, por enquanto é uma música que poderia estar nesse disco. Não inclusive mudaram as estações, Aras, entendeu? Esse disco é muito mais homogêneo do que os outros. E também esse disco também tem política, entendeu? Sabe, quer ver? Unitário, é que as pessoas não percebem. Há tempos é sobre as eleições, ninguém nunca falou isso. Entendeu? Aqui, Nossa, tinha outro romantismo. mas não é de romantismo, gente. Foi, mas a letra tirou. Olha aqui, não, olha aqui. Isso aqui é sobre o sofrimento do povo, gente. Há tempos são jovens que adoecem. Ah, isso sim. Entendeu? Isso claro, aqui ó, eu moro na rua, não tenho ninguém. Aqui ontem faltou água, anteontem faltou luz, isso é coisa política. Entendeu? Mas sabe qual é o problema? Você acredita que o Brasil é o país do futuro? Espera. Eu acredito que será? pra mim agora eu não sei se vai ser. Sabe, tem uma porção de coisas aqui, ó. Às vezes faço planos, às vezes quero ir para algum país distante e voltar a ser feliz. Isso todos meus amigos falaram nesse último ano, era só o que eu quero ir embora do pra fora. Entendeu? E tem outras coisas pequenas aqui, sabe? Por exemplo, aqui, ó, eu quero minha nação soberana com espaço para criança e descanso. Só que agora ficou uma coisa mais, né? Que a gente acha que é mais importante realmente falar desse lado espiritual. Porque uma coisa toda é o seguinte, a gente tem percebido que esse negócio da ecologia, tá todo mundo falando de ecologia, é uma coisa super espiritual, entendeu? Mas então, é um pouco modismo eu também, acho, né? eu não sei se é modismo, é modismo também. Para algumas pessoas. Para algumas pessoas, mas é uma questão Porque social. é que nem em Goiânia, Não, claro que assim, por exemplo, na época que teve Não aquele pode ser acidente. modismo. Tomara que seja um modismo que pegue. Exatamente. Olha, Mas existe o fator moda, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui nessa sala se preocupa. Lógico. Sim, mas E que se você puder, você não vai pegar e tacar lixo na Baía de Guanabara. eu sei, mas a questão, Sabe? por Então é um exemplo, modismo mesmo. o lance do Césio, por exemplo. O lance do Césio em Goiânia, por exemplo, na época, ficou todo mundo 6 meses falando assim, ninguém mais fala, entendeu? O lixo continua lá, guardado num lugar escuso, assim. E ninguém mais fala, entendeu? E eu fico com medo, assim. Eu sei, mas o que é uma lixo, gestão, uma coisa assim. o lixo em relação à ecologia você não vai poder esconder. Você não vai poder trancar a Baía de Guanabara num quarto escuro. Você não vai, entende? A sujeira está entrando na casa das pessoas. Sabe? A gente está comendo coisas que não prestam, a gente está bebendo água suja, está respirando ar poluído. E o planeta está acabando, quer dizer, o ser humano é tão maravilhoso, a gente inventou bomba atômica, não precisa de bomba atômica. Se realmente a coisa continuar do jeito que está indo, daqui a 20 anos não vai ter mais nada. Sem bomba atômica, não é maravilhoso? Sabe? Então, assim, agora, eu acho que essa questão ecológica é justamente, na minha opinião, é uma coisa assim, super espiritual, no sentido de que quando você passa a prestar atenção na natureza e no que te cerca, você está tentando um diálogo com o Criador, quem quer que seja ele, existindo ou não. E se ele for ela também. Você acredita que... Claro. Eu podia não falar, é Você claro. acredita que o Criador o Criador existe? Isso eu acho que é uma coisa muito... Não cabe a mim responder, eu acho que seria muita pretensão da minha parte como ser humano. Não, mas como Pequenininho, eu sou um grão de areia, eu sou uma gota d'água. Não dá, entendeu? Olha, eu acho que a gente pode começar a trabalhar a ideia de Deus. E não a ideia do Criador, entendeu? E não com o fato em si, esquecer se Deus existe ou se Deus não existe. A ideia de Deus existe, e isso já é suficiente. Eu acho que a partir disso a gente pode realmente começar a trabalhar, porque o que tem acontecido, o que sempre aconteceu, foi que assim, a população sempre teve a sua espiritualidade manipulada com fins políticos. Então eu não sei se vocês sabem, mas a CIA mandou para o Brasil, não sei em que época, que foi 12 mil pastores pentecostais. Tem um pouco disso, né? Entendeu? Então, o que eles colocam para esse povo é que Jesus salva. Ora, eu acredito que Jesus salva, entendeu? Mas não é Jesus que tem que resolver se eu vou votar ou não. Não é Jesus que tem que tratar do lixo da minha casa, sabe? Não é Jesus que tem que resolver o problema, sabe, da educação dos menores no Brasil, entendeu? E isso, o que eles fazem? Eles aproveitam que as pessoas ficam cegas com essa religião e com essa manipulação da religião, e as pessoas acabam não tendo participação política. Então você tem esses milhares de analfabetos no Brasil, e a fé no Brasil, e o que você vai falar? Entendeu? Olha, eu não preciso nem ser em quem que eu vou votar, tá?
Mas você tem diversos candidatos colocando essa questão. E você pensa, se realmente tivesse alguém naquela posição que realmente estivesse preocupado dessa maneira, como eles estão colocando, o Brasil não estava desse jeito. Já começa daí. Entendeu? Então é o Collor, no primeiro programa do Collor, ele lá em Porto Seguro com aquela cruz, aí tem o senhor Afife, tem o Malu, pastor Afife, né, que ele vai estar sendo pastor. E sabe essas coisas todas. Então aí chegou o Roberto Freire e fala assim, eu não acredito em Deus, e agora? Entendeu? Eu acho isso interessante porque além de ser muita coragem da parte do cara, realmente Deus não tem nada a ver com as coisas que estão acontecendo aqui. De repente, eu acho que Deus tem a ver com uma outra coisa sua, que ninguém vai ver, é só você. É o que você sente, entendeu? Agora, isso que está aí, sabe, o trânsito, sabe, a corrupção, isso tudo, não sei o quê, somos nós que devemos resolver. Não adianta você pegar uma Bíblia, jogar na cara das pessoas e ficar. Ainda mais que a Bíblia foi escrita numa determinada época para falar para um determinado povo. E até hoje, aquelas coisas que foram feitas para um contexto político-social são veiculadas como se fosse verdade. E várias interpretações da Bíblia. Não, e é terrível. Se você pegar a Epístola de São Paulo aos Coríntios, por exemplo, lá está claramente, mulher é um ser inferior, e daí? Eles usam para escravizar mesmo, menina. E é por aí. Quer dizer, a gente está aqui, né, com máquinas fotográficas e discutindo e tudo, a gente teve boa alimentação, teve boa educação, mas e esse povo todo? Sabe? Quer dizer, quem é que vai chegar a dizer para eles, olha aqui, quem tem que decidir se mulher é inferior ou não? É a sociedade, não é Deus. Escuta, se Deus descer aqui na minha frente e falar, eu acredito, mas eu não acreditar numa coisa que está escrito no livrinho. Não uma coisa que rege a minha vida social. Se o que tiver escrito for como na doutrina de Buda, por exemplo, que fala do caráter espiritual mesmo, mas a Bíblia fala de questões, assim, sabe? Na Bíblia diz que homem não deve usar cabelo comprido. Eu não vou saber onde é que está. Mas diz. Mas Ora, bola, mas então, o que isso tem a ver? Escuta, você acha que Deus se preocupa se eu tenho cabelo comprido ou não? Sabe? E tem pessoas que vão matar você por causa disso, como sempre mataram. Quer dizer, chegaram aqui no Brasil com uma baita de uma cruz, beija essa cruz e Jesus é teu salvador. Não, aí então você vai morrer. Entendeu? E é só você ver a participação. No caso, eu falo da Igreja Católica, porque a Igreja eu sou católico apostólico romano, porque quando eu era pequenininho, eu fui batizado, tudo não sei o quê. Mas sabe, tipo assim, a participação da igreja na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Ou mesmo o papel da igreja hoje em dia, quer dizer, eles estão melhorando e tudo, mas você pode ver. Eu, pelo menos, não posso falar dessas coisas que eu não entendo muito bem, mas pelo que eu sei, quando o padre é legal, é comunista e morre. E aí? E aí? Entendeu? Aí isso é uma questão muito complicada. Então, com esse disco, a gente tentou mostrar que essa questão espiritual está presente em todas as culturas. Quer dizer, você tem Lao Tse e tem Buda, mas tem Camões e tem a Bíblia, entendeu? E que realmente, sabe, a gente tem que começar a pensar nisso, porque eu acho que é por aí. Se você tem paz de espírito, você vai dar força para as pessoas, sabe? Você vai ser uma pessoa legal, você vai ter uma boa relação com o seu trabalho, sabe? Você vai ser uma pessoa que inspira confiança, sabe? Agora, é estranho essas coisas, é ridículo falar isso. Mas você veja, no caso específico do Roberto Freire, isso eu estou falando dele, não é por nenhum motivo não, tá? É simplesmente porque eu tenho certeza que você deve estar acompanhando os programas eleitorais e você já viu ele falar pelo menos 2 ou 3 vezes. Mas ele se diz ateu, mas eu percebo ele como sendo uma pessoa que tem paz de espírito. Entendeu? Assim como eu acho que o Covas tem paz de espírito. Quando eu vejo ele falando, entendeu? O Freire é mais incisivo, é mais assim, não sei o que, sabe? Mas assim, então eu acho que essa questão toda, eu acho que a gente tem que desmistificar essas coisas. Então pega logo Deus, coloca na Rádio Cidade em primeiro lugar e vamos ver o que dá. É isso, eu percebo isso. Mas assim, a gente arrisca, né? Talvez a gente esteja cometendo um erro, sabe? Mas eu realmente, eu não sei. Eu só espero que esse disco ajude as pessoas. Sejam sinceras, quando vocês ouviram disso, vocês não pensaram assim, ah, que lindo. Eu pensei, ai, que lindo. Eu tenho mania de falar. Eu tenho mania de falar que lindo, mas não Então, mas não é uma coisa ótimo, linda. Não é melhor do que mãe é mãe, pai é pai, que mulher é pai. Não é esse que é lindo assim, idiota assim também. Não, mas eu não falei que é lindo idiota. Não, é porque eu falei que lindo numa boa. Não é nem falar que lindo, eu senti que é lindo mesmo. Então eu acho assim como quando eu ouvia Beatles, e sabe, ou então certas músicas do Cazuza e tudo, só que eu acho que isso é o que a gente precisa. Isso tem que ter mais do que menos, e no momento isso, nós somos minoria. Sabe qual é? Eu acho, é isso que eu sinto. Você parece a Isabela de Janinho, alguém já te falou isso? Não, que elogio! Lembra um pouquinho os olhos. Elogio. Vocês são?
Isso é uma coisa que vocês falam de coisas de valores, tipo paz de espírito, respeito ao próximo, coisa que eu acho que estão muito perdidas atualmente. Respeito aos pais. Coisas que estão muito perdidas, que muita gente acha que é caretice, não é? É claro, Acho que de mas repente assim... é aí que bate nas pessoas. Sabe, eu vi verdade, que as pessoas de repente não têm coragem de pensar, não têm coragem de pensar. Agora, no nosso caso, eu acho que esse disco é interessante também justamente por causa das fontes, porque não sou eu que estou falando isso. É a Bíblia, sabe? Pô, ninguém vai poder chegar, pô, mas aquele Renato Russo não, é o Lao Tse, minha. Tá. É o Lao Tse que falou não sei o quê. Então, se estiverem reclamando do trabalho do que a gente está falando, estão reclamando de coisas com as quais a humanidade já conviveu e tentou conviver e tentou resolver por mais de 2000 anos, entendeu? E que são verdades antigas e tudo. Eu acho que o disco está tendo uma boa aceitação, porque as letras falam disso. É claro, as melodias também casam muito bem com as letras, né? Mas, assim, eu acho que realmente é uma questão primordial, entendeu? Eu, sinceramente, eu acho que se as pessoas trabalhassem esse lado, todo o resto se resolvia. Olha, tem até candomblé nesse disco. Aonde? É, o patuado dado. Ah, tá aí. Mas essa parte eu já não mexo não, gente. Eu não entendo, então. A imprensa e as pessoas assim, botam você assim como gurus, assim, né? E... Messias. E você Eu não vou ser vai... bem claro, eu não sou guru, eu Pois quero é. a tua grana. Eu compro o disco, sabe, compra a camiseta, o que quer que for, eu quero Mas grana. de qualquer maneira, se você quisesse grana de verdade, você provavelmente não estaria fazendo isso. Eu certamente não ficaria um ano, não ia ficar brigando com o 3 meses, chefe de né? marketing porque ele não tinha tinta prateada. Eu falava, coloca azul, então. Pois é, né? Então, É, eu devia ter feito e aí? isso, mas... Mas é que eu acho que isso Você tá assim... fazendo um papinho assim, sei lá... Mas é que as pessoas... Não, é uma questão, né? Tem certas pessoas que você vai explicar uma coisa, a pessoa vai entender na hora. Tem outras pessoas que quando você vai explicar essa coisa para a pessoa, ela vai falar com você e vai ensinar coisas para você. E tem outras pessoas que você pode tirar com uma arma e, sabe, tipo assim, é assim, sabe, o céu é azul e elas vão falar, é verde. Sabe? E que isso depende da educação. Por isso que a educação é crucial, entendeu? Você tem que ser bem alimentado. E é claro, se depois que você for bem alimentado, tiver, sabe, educação e tudo, se você continuar pensando que uma anta, tudo bem. Agora o problema é você pensar como uma anta porque você não teve acesso ao que todo mundo tem direito. Eu adoro a Declaração dos Direitos Humanos, por exemplo. Que eu acho uma coisa muito, muito importante. Agora, eu acho que está havendo uma conscientização legal e eu acho que o próprio fato da gente ter tido a força para fazer esse disco, que a banda não acabou, mesmo com o Billy saindo, e essas coisas, porque às vezes a gente ainda está aqui no Brasil, eu não fui para Nova York, sabe? E é que ainda tem alguma solução, e de repente nós todos estamos com crianças pequenas, sabe, filhos e tudo, e você, é assim, você tem que acreditar. Se você não acreditar, sabe, você diz a Deus, eu vou chegar, sabe, mamadeira, deixa ele morrer, porque não tem uma solução. Deixa ele sem mamadeira durante 3 dias que ele pode ir na missão. E não é assim, sabe? Você tem paz, isso em alguma coisa? Mexe com alguma coisa? Em tudo. Primeiro que no meu caso mudou a minha relação com os meus pais, sabe? Daí que vem pais e filhos? Total, daí que vem pais e filhos. Exatamente isso. E é aquela tal história, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mesmo. Isso eu tirei de um filme, só que como eu não me lembro do filme, que filme que era, aí eu não coloquei a citação. Mas isso é uma frase de um filme americano. É preciso amar as pessoas como se não tivesse amanhã. Se você parar para pensar, na verdade não há. Porque o amanhã não existe, né? O que chega e nunca vem? Sabe? E é mais ou menos por aí. Agora é claro, né? Tipo assim, quem sabe, às vezes eu sou super hipócrita, eu só quero ganhar dólares. Mas olha, é preferível ganhar dólares com ter bondade e ter coragem do que com mulher é tudo vaca. E minha anã paraguaia, tá? Se eu fosse anã e se eu fosse paraguaia, eu ia ter uma raiva, sabe? Mas a gente também não pode falar, porque a gente talvez já tenha feito no passado coisas que já ofenderam as outras pessoas. Entendeu? Eu não consigo perceber muito bem, mas antes a gente era muito agressivo, a gente sabe que a gente vinha daquela coisa dos funks e tudo. E naquela época era realmente necessário você dar um susto nas pessoas, senão as pessoas não eu ia falar da ouviam. dança, mas eu ofendi quem merece, eu acho. Não, mas a dança é direcionada. É me ofender, dá um toque em certas pessoas. Não, a dança foi sobre um episódio específico. Era sobre as pessoas em Brasília. Mas
Mas tem em Brasília todo tudo, lugar, né? a gente tem muito disso. Não, tem em todo lugar mesmo. Um episódio, um acontecimento que houve, Não, foi. Juntou aqui numa Aí entrou o Felipe Seabra do Plebe Rude pra defender, ele levou uma porrada, não foi uma coisa assim. Outro dia a gente presenciou um acontecimento parecido com esse, né? Na estação. o quê? Chegaram os caras e falaram, nós somos fascistas, e foram bater um amigo nosso que vem de Boston. Sabe, bateram. E daí? Não, o problema todo é que hoje em dia os Porque nós somos fascistas, nazistas, nós não gostamos os de preto. idiotas estão tendo ideologia. Esse é o grande problema, entendeu? Tá tendo quer dizer, os imbecis agora têm sua própria ideologia. Isso é muito perigoso. Então, sabe, o que a gente vai fazer, né? Sei lá, às vezes é tudo assim, são as duas faces da mesma moeda, eu acho. Agora vamos mudar de assunto, que eu não gosto de me lembrar que esse tipo de gente existe. Ah, tá. E agora, é claro, deixa eu só terminar. O problema de você ter uma posição democrática, entendeu? Quer dizer, você sendo democrata, e você acreditando na democracia, você acreditando que as pessoas têm o direito à autoexpressão, você tem que deixar as pessoas que querem o mal se expressarem também. Senão você não vai estar sendo democrata, entendeu? E isso é uma coisa muito complicada. Porque se de repente você começa a proibir as pessoas, por exemplo, se você chegar e falar, você não pode falar isso porque é mal, embola todo meio de campo, porque de repente alguém vai chegar pra mim e vai falar assim, você não pode ter o cabelo assim porque isso é mal, entendeu? Quer dizer, existe uma diferença muito sutil nessa história toda. Então é aquela tal história, é o problema do Estado democrático, entendeu? Se os fascistas quiserem se organizar com uma ideologia, porque eles são imbecis, mas agora tem ideologia, se você está no Estado democrático, e se você é democrata, você vai ter que deixar eles funcionando. Mas você não acha que é inteligência e sobrevivência? Porque no fundo a ideologia fascista não é muito inteligente assim, né? Olha, eu acho que ninguém vence. Eu acho que a gente está sempre raspando o fundo do pote e que a situação vai sempre piorando. Ou você não acha que a história, eu acho que é uma coisa linear, mas ela tende Eu acho que a história é totalmente manipulada e que a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu. Eu te dou um exemplo, eu só vou te dar um exemplo, tá? O índio americano. Durante muito tempo sempre foi o vilão. Mas agora não. E foi nos anos 70 que a gente... Mas quanto tempo? Pois é, mas... Foi só nos anos 70 que a gente começou, através do novo faroeste americano, sabe, com Soldier Blue e Pequeno Grande Homem, que a gente começou a perceber que os índios, que o Jerônimo não era aquele vilão. Ele realmente estava com a razão. Pois é, entendeu? mas isso sempre surge assim. Sempre surge, mas eles já foram mortos quase todos agora. Não, na hora é impossível, né? Entendeu? Agora já acabou. Quer dizer, eles tinham tanta coisa para apresentar pra gente e agora já acabou. Quer dizer, essa discussão toda que está tendo sobre o índio brasileiro é muito bonita, mas eles já estão mortos. Entendeu? Já estão mortos. O número deles já acabou, gente. Você vai tentar preservar para ter peça de museu para o Sting ficar andando para cima e para baixo com o Raoni. Entendeu? Mas já acabou. Ok? É o que eu acho. Agora, tipo assim, a gente sempre tem fé e esperança e tudo. E não sei o que, mas eu acho que, realmente voltando àquela tal história, enquanto você não tiver esse questionamento ao nível espiritual, individual, a sociedade não muda. Você pode chegar com todos os cartazes que for e tudo. Por que coitados daqueles fascistas que foram bater no cara do Bottom? Eles também são sozinhos. Eles também têm uma relação mal resolvida com os pais. Eles também têm medo. Eles também precisam de dinheiro. Sabe? Eles também precisam de carinho. Saca? Todo mundo precisa das mesmas coisas. Entendeu? Olha, eu acho que a coisa fica meio confusa aí, porque mesmo o modelo de vocês, né? Porque o rock brasileiro é uma coisa meio sucedida, tem vocês, tem Paralamas e tal. Então, a rebeldia é uma coisa que acho que surge naturalmente, a vontade de fazer uma banda, a vontade de tocar. Agora virou uma coisa que é o bom, que é o ser legal. Então tem muito fascista que quer ter uma banda e que ouve Legião. Sabe? Eu acho que isso virou meio modelo. Não sei se você quer aprender. Não, esse é o risco que a gente corre naturalmente. Que é justamente a gente sair cantando essas músicas e o cara tá te dando porrada e tá cantando há tempos, entendeu? Ter bondade, já ter tá coragem. cantando essas músicas Entendeu? e tocando, por quê? Porque ganha-se dinheiro com isso, entendeu? Existe lucro financeiro e econômico, existe, entendeu? Isso Tira vai o ajudar a estigma, gente em o relação estigma ao nosso acabou trabalho. e, sabe, a situação é outra. A gente agora. estava precisando mudar a imagem da até banda, então isso a não gente estava existia. precisando deixar a gravadora satisfeita com o produto e nós estávamos precisando nos resolver em relação ao que a gente ia falar. Claro que nós não somos totalmente hipócritas, eu acredito em tudo que está aí, entendeu? Mas a gente não pode esquecer que isso foi feito por um motivo. Quer dizer, se eu realmente
sabe, tivesse uma abertura no sentido que as letras colocam, eu não estaria escrevendo letras, eu estaria fazendo um trabalho social de campo mesmo, entendeu? É porque é isso que... Primeiro que eu não estaria envolvido com rock and roll, com essa competição louca, com dólares e, sabe, isso aqui, para você fazer isso aqui, você teve que cortar não sei quantas árvores, entendeu? Porque isso aqui é feito de árvore, sabe? Esse plástico aqui vem não sei da onde também, entendeu? Entende? Então, por exemplo, assim, isso aqui é uma coisa importante para, eu acho, ser colocada a nível de consumo popular. Porque eu acho o seguinte, estão colocando todas essas merdas, então vamos colocar uma coisa que a gente acredita nisso. Mas não vão vocês pensar que de repente, por causa desse disco, nós viramos um santos, não, porque a gente é normal, entendeu? E nós temos muitas coisas mal resolvidas, no sentido que se nós realmente já tivéssemos resolvido esse lado todo como parece, a gente não estava aqui dando essa entrevista e a gente estava fazendo outras coisas. Eu provavelmente estaria trabalhando com aidéticos ou com menores abandonados, então estaria, sabe, fazendo trabalho com ecologia, ou então estaria, sabe, fazendo retiro espiritual longe de todo mundo, sabe, tentando buscar a iluminação de verdade. Então é isso que é justamente uma grande contradição. Agora, ainda bem que existe os meios de comunicação de massa e que ao mesmo tempo que tem o cara que está falando, sabe, mulher tudo vaca, a gente pode chegar e colocar, olha, tem esse lado, mas também tem esse lado. Agora, realmente... Por favor, que é um meio poder. E também porque nós estamos num país que 60% dos eleitores não são analfabetos, entendeu? E que de repente, assim, são pessoas que talvez, sabe, eu acho que talvez seja interessante elas ouvirem essas coisas de outra fonte, entendeu? Em vez de ser lá na Assembleia de Deus, tem a Legião Urbana que está falando isso aqui também. Então talvez isso coloque as pessoas para pensar. Então não pinta culpa. Talvez coloque os fascistas com mais raiva e tudo, não sei o quê. Não pinta sentimento de culpa. Mas claro que pinta sentimento de culpa. Exatamente. Se a gente tivesse resolvido essas coisas todas, sabe? Assim, eu não sei se recentemente culpa em relação ao trabalho, isso eu não tenho. Mas assim, isso faz parte do ser humano. Quer dizer, é que nem o Buda falou, isso é a coisa mais difícil, você resolver isso. E naturalmente, se a gente tivesse mais bem resolvido, a gente não estava tentando cantar, eu não estava tentando ganhar dinheiro com isso, entendeu? Eu não estava tão acuado e necessitando fazer isso para ter o aluguel, para pagar o aluguel, para o meu filho ter uma boa educação, entendeu? Eu me despiria de todas essas coisas da sociedade, sabe? E tentaria realmente buscar um caminho de iluminação. Agora, se por acaso, digamos, que exista uma criança que hoje em dia está com 5, 6, 7, 8 anos de idade, e já com essa idade ela entrou em contato com isso, quem sabe ela vai tentar e vai conseguir fazer o que nós ainda não conseguimos, entendeu? E eu acho que isso é importante. Então, de repente, tem um garoto que sabe, pequeno, ouvia Faroeste Caboclo, agora ele está ouvindo esse disco. Quem sabe se existem pessoas que têm o dom e que têm a vocação para fazer esse tipo de trabalho. E que, de repente, esse disco vai ser uma luz. Entendeu? E, por exemplo, uma pessoa vai chegar e vai ler o livro do Caminho Perfeito. Vai pegar a doutrina de Buda, vai dar uma folhada, então, de repente, sabe. Acho que é nesse sentido que seria a nossa contribuição, que nós estamos lidando com informação. Informação, pura e simples. Você não acha meio estranho, assim, a arte ser transformada em produto vendável? Eu não acho que o que a gente faz é arte. Eu acho que o que Você a gente vai faz fazer arte? Não. Literatura, Mais escrever? tarde. Eu acho que isso é consumo de massa. É Tudo bem, diferente. mas assim, quadro, por exemplo, um pintor faz uma obra que vem do espírito dele e vende aquilo. Mas não tem Pra uma mais. pessoa. Esse romantismo não existe. O cara está vendendo, ele está Pra ganhar sabendo grana. muito bem o que ele está fazendo, e é para ganhar grana e ter reconhecimento. E é claro, ele está se expressando também. Mas o Van Gogh tem não sempre vendeu essa- nada. Eu acho que tinha que... Mas isso foi há séculos atrás. Hoje a gente está na época pós-Andy Warhol. E o que tem lá é aquele cara... Como é que é o nome daquele cara outro? Esse cara que nem pinta os quadros dele, que o Andy Warhol pelo menos pintava os quadros dele, né? E esse novo que apareceu, ele contrata as pessoas para fazer, ele assina... Entende? Quer dizer, são outras questões, né? Quer dizer, já chegou num ponto que eu realmente não vejo de onde que a gente pode ir para cá. Por outro lado, o artista tem que sobreviver, né? Tem que... Quer dizer, na verdade nós somos artistas, só que arte é uma palavra que dá tanto, sabe, intimida, né? Por quê? Porque
porque envolve toda uma tradição, sabe? Por exemplo, para você fazer então você poria em questão assim, para você fazer O que é ser um artista, eu não sei. Seria como você entrar no estúdio, o mundo acabar, que nem no gospel. Não, se você é um artista digno, você não vai fazer um disco. Não, digamos, Né? se você é um músico, alguma coisa assim, você tá Legião Urbana, bom, você vai questionar a integridade, sabe, do lance, esquecendo, para você não ter isso, é o papel, sabe, é a tinta, é isso, é o produto, é o marketing, é a venda, é a compra, isso tudo. Olha, eu acho que o mundo está de tal maneira, se você... Independente, você tem que esquecer que existe público que vai comprar. eu acho que assim, se você tentar realmente ser digno, você vai ficar imobilizado. Você não vai, você vai ficar imobilizado, você não vai andar, né? nada para si próprio só, você só produz, você não está escrevendo um diário. Que nem literatura, você não escreve sobre você escreve Não, claro, você ler, precisa da aceitação das outras Claro, pessoas. mas isso aqui vem disso tudo, entendeu? Vem do consumo, vem da gravadora, vem da experiência. Dentro vem desse da cidade, contexto, vem a gente disso tudo. tenta fazer uma coisa que seja bacana. Entendeu? E é claro, a gente toma cuidado, a capa tá bonitinha, sabe? A maioria, uma curiosidade, a maioria das entrevistas tem fixado muito nos discos mesmo, ou como é que tem isso? Ah, e também tá, o negócio todo é o seguinte, eu ouvia Beatles, eu ouvia Rolling Stones, chegando mais recente a gente ouvia Sex Pistols e Smiths, entendeu? Eu queria fazer o que eles faziam, e agora a gente faz. Eu acho que muita gente quer fazer o que a Legião faz agora, né? E essas imitações, você se sente imitado? Eu não sei, todo mundo fala dos outros. Né? Eu ia perguntar isso. Você sabe como é a imitação? A pessoa sempre sabe. Pois é. Os outros é idêntico à Legião, não dá pra negar. Não é idêntico à Legião. Eu acho. É uma questão quase ética, assim, tipo lá citar nomes assim, né? Mas é verdade. Eu cito, os outros me irritou profundamente. A ponto de eu chegar assim, mas esse disco não tá parecendo cópia de uns outros. E eu falei a sério. Há tempos teve uma época que eu tava tão deprimido e angustiado. Sabia que quando eu ouvi a Tempos pela primeira vez, não eu tá pensei uns e parecendo que é uns outros. Não, eu pensei, será que é uns outros? Mas eu ouvi a letra e falei, não é. Saquei que não era, mas a primeira impressão foi. Mas isso realmente eu acho, olha, gente, pra terminar essa questão, eu acho que tem espaço pra todo mundo. O importante é ter espaço para uns e outros, mas de repente a gente poder lançar as 4 estações também. Gente, mas E aí o pessoal decidir, né? Cada cabeça uma sentença. E vamos ver, separar o jogo do trigo, porque realmente tem os fascistas e tem o cara que vai vender os blocos. e também você pode ver assim, que nem tinha os Monkeys e os Beatles. Não foi John Lennon que falou, então na Inglaterra tem os Beatles e os americanos trataram logo de inventar os macaquinhos. Mas tem gente Mas eu vi os Monkeys eram demais. Legal, entendeu? Quem sabe mais tarde. Mas naquela época era diferente, né? Não, gente, aparecer no Bobeu Dançou cantando aquela música de generais é falta de respeito. Com o seu próprio trabalho, entendeu? Porque eu apareceria lá pra cantar Eduardo e Mônica e tudo, mas eu nunca apareceria pra cantar uma música séria. Entendeu? Eu não tô nem falando que eu não gosto ou não, mas assim, aparecendo no Bobeu Dançou, ficar atacando travesseiro nos outros e falando de uma questão seríssima, que aquela letra de Carta aos Missionários é muito séria e fala de assuntos muito sérios. Então isso quer dizer que, sabe, tem uma coisa errada no caminho. E é isso que eu acho. Entendeu? Passa pro ouvido. Não, eu acho Coisa que... que do disco confundir, né? Não, eu acho que então, tipo, eles não estão se levando a sério, então eu não vou levar eles a sério. Ok? Eu tenho essa é a minha opinião. Eu sinto muito se talvez alguém discorde de mim. E olha, eu sei como é difícil a gente ter um trabalho, eu sei como foi difícil para eles conseguirem o que eles conseguiram. Eu respeito todo esse lado deles. Agora, que realmente, assim como eu cometo os meus erros, eu acho que tem uns erros sendo cometidos aí, que é uma coisa de concepção, é uma coisa muito séria. Entendeu? Daqui a pouco eles vão aparecer lá na Xuxa e ficar no Bobeu Dançou tocando travesseiro para todo lado falando de aborto. Tem uma música que fala de aborto. Entendeu? Quer dizer, não tem nada contra você falar sobre aborto, não, mas não vai ficar tocando travesseiro para lá e pra cá. Entendeu? Você se sente Sabe? muito como... Faz que nem Inimigos do Rei, que é uma coisa leve e tudo, e sabe, eles podem aparecer no Bobeu Dançou a hora que eles quiserem, porque é o espírito da coisa. Sabe? Agora, você de repente, sabe, ter essas preocupações e você vacilar, agora isso é muito difícil, porque eles são uma banda nova e eles têm que fazer isso para levar o trabalho deles adiante, assim como nós tivemos que fazer uma série de coisas no passado. Quer dizer, se bem que a gente bateu o pé, né? A gente nunca fez ainda cedo nem Soldados no Chacrinha.
Mas enfim, a gente fez, eles obrigavam a gente. Obrigado. Obrigavam e a gravadora tinha que pagar pro Chacrinha pra gente aparecer. Vocês participaram daquela festa de Natal, de café? Do gorrinho. Eu li a revista. Aí eu peguei e coloquei o gorrinho. Olha, Bonas, é Natal, a gente tá aqui no Chacrinha, vamos usar o gorrinho. E aí ganhou durante anos. Não, porque o lance é o seguinte, o Ira se recusou, aí eu peguei, aí todo mundo se recusou. Aí foi aquela, vamos todo mundo fazer uma frente e tudo, né? Só que na hora todo mundo deu atrás. Aí eu falei, ora Bolas, eu tô vendendo 600 mil discos aqui, sabe? Tipo assim, tanto faz, é Natal, o gorrinho. Quer dizer, por isso que eu falo que é uma questão muito complicada, porque qualquer coisa que eu falar de qualquer conjunto, as pessoas vão poder buscar no nosso próprio passado e dizer, vocês também erraram, vocês também, sabe? Brasília, por exemplo, foi um equívoco terrível. Quer dizer, nós não somos perfeitos, mas pelo menos, né, eu ainda gosto de apontar certas coisas, por exemplo, assim, eu pelo menos eu percebo que nós erramos também, sabe? Mas isso é tudo muito complicado e na verdade é só uma coisa. Esse negócio dos fãs. Você é muito idolatrado, mesmo. As pessoas acham que te conhecem, acham que sabem que você é por causa das letras. Eu acho que é muita identificação. Isso te preocupa, te chateia? Depende do dia, às vezes eu fico feliz, às vezes eu fico chateado, com raiva. Esperando que alguma coisa apareça lá em casa. Depende do dia. E quando vem pra casa, assim... Depende, eu só não gosto de gente que não me fala. E você se sente assim como porta-voz da Legião? Quer dizer, vocês são cabeças diferentes, mas quem fala mesmo é você. Ah, eu sei, mas não. Eu escrevo as letras, mas tudo que está no disco é de nós três, entendeu? É de nós conversamos bastante para escrever as letras, sabe? Eu não chego, essa é a letra da música. É sempre sobre coisas que nós conversamos, coisas que nós estamos vivendo, coisas que a gente está vendo. Mas eu digo assim, e que quando a letra chega, bem, em entrevista cada um tem a sua própria opinião, né? Nós somos bem democráticos. Mas quem fala mais é você, assim. Ah, claro, eles ficam desenhando. Por que vocês ficam desenhando aí e não falam também? Eles são preguiçosos. E eu tô cansado, eu não vou falar mais nada. Não, esse é um quadrinho da nossa historinha. Rua assim, não dá Um quadrinho da Aí depois é claro, aí dá uma entrevista. E a gente uniu, inclusive, o repórter. Ah, é isso que vocês estão fazendo aí? Não, isso vai entrar no JB. Então, um ratinho. A gente fala também, só que é a vontade que a gente pode.